Olá, muito boa tarde para você. Está começando aqui na TV Novo Tempo mais um Entre Família. Seja muito bem-vindo. Hoje é minha estreia no programa. Tudo Prazer. bem, Mariano? Boa tarde, Mariano. Vou chamar de mamar. Tá estranhando, é o Cris, rapaz, gente. Não, você tá achando que ele tentou se disfarçar e tá aqui vestido de outra pessoa. Tem nada a ver, não. É o Cris aqui. Sou eu. Porque às vezes a gente confunde, né, Cris? Principalmente quando a gente vai escrever, viu? Olha, você escreve uma coisa, quando você lê é outra, parece que tá complicado. Será que é o domínio da escrita que faz com que isso aconteça? Meu caso é a cara mesmo, que não deu pra escrever. Porque o nome tá uma coisa, que a pessoa tá outra, como é que tá? Rapaz, errei a barba mesmo, fui fazer aqui, fez aqui, ó, zapo. Aí a mulher deu risada e disse, agora você vai ter que tirar. Mas eu tô aqui hoje, mas o que a Carol falou é de um grau de importância. Hoje em dia, a gente tem uma conversa tão resumida, a gente tem apelidinho, tem hoje o emoji. Enfim, parece que a forma de escrever, ela foi para um rumo que você, às vezes você vai escrever uma redação e está procurando o F7 para corrigir o lápis. Mas, meu Deus, o que está faltando? Está faltando um F7, porque ou você coloca no Google para ver essa expressão, principalmente do porquê, você esquece aquelas regrinhas, e aí? Eita, crase. Olha... Mas, onde é que vem crase? Sabe o que é crase, vírgula? Essa última, serve a vírgula? Essa última atualização ortográfica agora, e aí? Como é que é o negócio? Ideia, tem acento ou não tem? É junto? Separado? É pôr do sol. No começo da frase. Pôr do sol é com hífen? Hífen. Não, e outro, o acento circunflexo é onde? Gente, é um desafio, mas você sabe, como ninguém, que a escrita ela não foi abolida não por causa das redes sociais, né? É? Que a gente imaginou. Bom, agora vem as redes sociais, graças a Deus, não precisa mais escrever. Não. Acabou. Não. Tá aí o e-mail pra você mandar, tá aí o currículo pra você atualizar, tá aí aquele textinho, aquele teste de redação, porque ainda tem empresas que pedem redação pra você entrar naquele local ali. Verdade, o teste lógico até mesmo. Pra olhar a letra e tudo mais. Vai ver como é que tá. E aí, a função que você exerce hoje exige de você um português ali, ó, fino, tranquilo, bom de falar e escrever com tranquilidade? Vamos falar sobre esse assunto, porque você sabe que a vida não se resume a áudios do WhatsApp. Não. Bem que podia ter falado. Não. Não, só mando áudio porque eu não consigo escrever. Isso que você está falando agora, Carol, a gente meio que quebrou alguns perfis de enquadramento que a gente brinca, né? Rapaz, eu mando esse e-mail agora, eu tô com o meu chefe aqui, mas eu coloco o nome dele, coloco o nome completo. Quando tem mais pessoas dentro do e-mail, por exemplo, eu cito todos, só a pessoa que eu estou colocando, o estilo de e-mail para a empresa que eu estou colocando. Que quem não tem o hábito de leitura, escrita, né? Como quando você vai fazer, sei lá, uma monografia e você tem domínio da metodologia de pesquisa. Então, quando você tem domínio da metodologia, você fala de uma linha de raciocínio lógica. Dá para entender o começo, meio e fim naquilo que você está falando. Parece que você não consegue, né, escrever ali aquele storytelling, né, que eles falam, dar uma ideia daquilo que você quer falar. Olha, eu quero falar isso, aquilo, aquilo outro. Agora coloca aqui em palavras que eu não sei como me expressar aqui. Agora, Carol, imagina eu que escrevo roteiro infantil. Que tem que escrever para produção 3D. Você tem que estar escrevendo algo pensando no cara da produção. E aí o que acontece? Ele não é meu vizinho que eu abro a janela e pergunto assim, ô fulano, o que você acha aqui do negócio? Não, o que você está escrevendo tem que fazer sentido. Muito sentido. E aí? Olha, só está perdendo oportunidade de emprego, de relacionamentos por conta do seu português aí. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente da sua vida profissional e a sua habilidade na escrita. Mas você tem dicas aqui ainda hoje, viu? Não é assim também não, estamos aqui para jogar na cara. Não, fica tranquilo que você vai sair daqui, ó, expert, vai entender os caminhos. Bora pro intervalo? É rapidinho, É rapidinho, depois meu irmão tá de volta aqui no Entre Família. De volta aqui com o Entre Família, tô aqui eu, Mariano. Brincadeira, de novo essa conversa? Para com isso, deixa. Ela faz coisa no cabelo aqui, eu sempre falo. Deixa. É isso aqui. Eu já sabia, quando eu tava puxando a barba que eu errei, eu disse... Você falou, Carol. Já tava pensando, Carol, amanhã não vai me deixar em paz. Pastor Batistotes, vai chegar, camarim. Não. Não errei nenhum até agora. Você acertou todos. Porque a gente já conhece os amigos. Pois da próxima eu vou te surpreender. Vai? Não, vou ficar na minha, vou dar uma recolhida. Não, isso é perigoso. Quando essas pessoas que têm esse tino de fazer esse negócio, esse bullying amigável, elas estão aqui, ó, estão preparando algo maior. Isso aí, ó. O seguinte, hoje nós estamos falando aí dessa escrita, do português no seu dia a dia, no trabalho, e como isso pode afetar suas relações profissionais, viu? Então você vai mandar, meu filho, vai mandar sua dúvida aqui pra gente, que tem uma especialista pra falar, mas agora eu quero que você abra o coração. Por acaso... Não, fala. Não, é sério. Fala aqui. Só não manda áudio. Não, não pode mandar áudio? Escreve. Tem que escrever. Escreve aqui pra gente. Por acaso você já perdeu alguma oportunidade de emprego aí, hein?
por conta do português, ou você não quis avançar em direção àquela oportunidade, porque vai que, né? É que eu erro ali. Você ficou com medo. Você tem um conhecimento aqui, funciona muito bacana, mas na hora de colocar no papel, parece que as pessoas te julgam pelo que você escreveu ali. Então é melhor não. Nem vou. Não vou concorrer a essa vaga, não, porque eu não escrevo muito bem, aí vai que, pronto, já vou me queimar. Mas será que tá perdida a vida dessa pessoa agora? Claro que não, que não é tá, isso? gente, hoje é dia de esperança. A gente vai conversar com você, mas a gente precisa que você abra o seu coração. Abre o coração. Nós temos vários profissionais hoje aqui, inclusive vai ter uma dinâmica fantástica. Excelente. Né, ele vai fazer. É o Firosmar. É ele. Só tem que trazer ele pessoalmente, porque ele traz chocolate. Não é só agora, já faz 2 escapes que estão fazendo com o Firosmar aqui, ó. Tem que ser presencial. Para com isso, com chocolate sem chocolate, a gente sempre aprende com ele. Bora sentar? Eu tenho que mandar o telefone, né? Verdade, você não deu. Vai sentar pra onde que você não falou o telefone? Verdade. Vou interagir como? Vai lá. DDD 12 98315 0249. A Carol tá apontando pra você aí, ó. Pronto. Aí. Entra ali, escreve, sem medo, tá? Sem medo. Aqui não precisa ser, olha, se você errar a ortografia, a gente vai entender. E tem gente pra arrumar lá em cima. Vai dar certo. O povo dá uma arrumadinha às vezes. Não arruma, não. Mas a gente entende, não tem problema. Se fosse, mas... não arruma, não. O povo manda do jeito que tá. Vem do jeito que tá, é verdade. É isso aí que tem. Até me assustei, rapaz. É isso aí. Nós estamos aqui com a família completa. Tá aqui o pastor Batistotti. Boa tarde. Tudo bem, Carol? Estou aqui fazendo uma correção de um texto que eu mandei. E aí eu escrevo textos pela manhã. Verdade. E aí o meu filho dá uma revisada para ver se eu não estou tão ruim assim, né? Porque ele o filho é jornalista. Ele é jornalista. Verdade. Então, aí ele falou, pai, eu não estou entendendo o que você escreveu aqui. Eu falei assim, nem eu tô lembrando. Você não tá entendendo e eu não tô lembrando. Aí e o duro de quem escreve, às vezes é muito extenso, você fica viciado no texto, né? Não sei se esse é o termo correto. Mas parece que você lê, não acha mais nada. Não, e hora que você não acha mais nada. E ele fez observação por áudio, olha, você está usando muito isso e muito aquilo. Eu falei, beleza. Então, depois eu termino a correção, prazer, Gilmar. Seja bem-vindo. Beleza, Mariano. pastor. Mariano. Vou dar uma dica do Mariano. Vou dar uma dica do Mariano. Pastor, é bom ter aquele dicionário de sinônimos do lado. Para ajudar. É verdade. No dicionário de sinônimos, eu quando estou escrevendo roteiro, porque você pega um roteiro, às vezes tem 30% só do contexto. E dos 30% você repete ainda, aí você pega o quê? Pega um dicionário de sinônimos, depois você troca o conceito para alinhar esse sinônimo dentro do contexto. Nada como conviver com... Tudo certo. Mariano, você já chegou arrasando. Ele, olha, o primeiro dia dele. Se fosse o Cris aqui, ele não ia falar nada com nada, não tem nada. O Cris ia já tirar até uma... Ele ia falou, se nós fomos, nós voltemos. Deu. E quem vai dar dicas valiosas? Você vê, se até o Mariano poderia ajudar a gente aqui hoje, quererá ela, Cláudia Siqueira, consultora educacional, já atua há mais de 30 anos na área da educação, vai te ajudar a sair daqui um expert nesta área. E obrigada. Imagina, o prazer é meu. Está aqui novamente contribuindo para um tema tão relevante e importante num país semi-analfabeto, por uma questão ainda que é o nosso grande desafio. Exatamente. E eu quero já aproveitar o seu gancho, porque, de fato, nós estamos vivendo esses momentos, né? Somos semi-analfabetos, o índice de leitura no Brasil é extremamente baixo, anualmente vão sendo atualizados os dados e eles nunca são otimistas, né? Não cresce, os dados não se elevam. Fala pra gente por que é que o brasileiro tem tanta dificuldade de escrever, Cláudia? Olha, eu acho que tudo isso, pelo menos aí do que você está falando, começa na infância. Algumas pesquisas mostram exatamente isso. A Retratos de Leitura no Brasil, que foi feita agora em 2020, demonstra que apenas 40% da população brasileira lê. E, ao final de um ano, eles só leem 4 livros integralmente. Então, se essa é a média brasileira, como que a gente quer fazer uma nova história? Então, isso é um ponto importante. A Universidade de Kansas também fez uma pesquisa grande em 2003, e esse é um dado que a gente fica... Uma criança de classe C, ela tem uma diferença entre classe A de 30 milhões de palavras. Então, quando nós pegamos a situação de conversa de pais com as crianças, isso gera vocabulário. E toda essa diferença na primeira infância que vai ter impacto entre 9 e 10 anos.
Então, veja, o que você escolhe fazer com o seu filho de 0 a 3, a situação de aquisição de leitura, conversa, de vocabulário, que você estava falando, Cris, isso que vai impactar entre 9 e 10 anos. E hoje, você tem de 20 jovens que terminam o ensino médio, apenas 3 têm as competências essenciais em língua portuguesa. E a gente tem visto, né, no Enem, né, o impacto disso nas redações, na parte de português, gramática. Tá muito difícil mesmo. Mas o complicado é quando a gente já está na fase adulta e aí precisa lutar por outras questões, não só por aprendizado, né? Não é tirar uma boa nota, não, que a professora vai brigar com você. É conseguir um melhor emprego, uma melhor oportunidade e também se posicionar, aquela autoestima profissional. Quem vai falar um pouco sobre a experiência nesta área é a Ariane Moreira. Ela é empreendedora, excelente profissional, mas ela sente que pode melhorar nesse aspecto. Ariane, boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde para vocês do programa. Agradeço a oportunidade de estar participando, né? E é sempre uma honra, né? Eu sempre acompanho o trabalho de vocês, sempre assisto o programa, né? E hoje falar um pouquinho da minha experiência, eu acho que vai agregar muito também na vida de outras pessoas, com certeza, né? Cada um tem uma experiênciazinha, uma particularidade, uma história para contar que tem a ver com a fala, com a escrita, né? Então é sempre bacana mesmo. Ariane, eu quero começar esse nosso bate-papo já agradecendo a sua participação aqui, a sua disponibilidade de falar de um assunto complexo, mas do nosso cotidiano, né? Porque a gente tem que falar de assuntos do cotidiano. Conta um pouco pra gente de qual é a sua dificuldade. Sim, concordo plenamente. É um assunto que a gente tem que falar mesmo, né? Em relação à questão das dificuldades, né? Eu sou boa na comunicação, né? Mas ter dificuldade com alguma coisa ou outra, eu acredito que todo mundo tenha, né? Então, falando particularmente da escrita, né? Falando particularmente de mim nesse aspecto, eu confesso, assim, que mesmo sendo professora, né? Sou formada em letras, eu deixei, assim, um pouquinho de lado essa questão da escrita por algum tempo, por alguns momentos. Eu lembro que quando eu entrei para a faculdade, quando eu ainda estava na faculdade e ainda na escola, período de ensino médio, logo depois da faculdade, eu sempre gostei muito de ler, ainda gosto, né? Mas a gente é mais novinho, tá toda naquela empolgação e tal. Então, assim, eu li até mais do que eu leio hoje, né? Então, eu já participei aqui na minha cidade de concursos de poesia, toda vez que tinha eu participava, né? Mas assim, eu sempre no comecinho duvidava um pouco dessa minha capacidade de expressar as ideias no papel, né? De colocar isso para fora. E aí, quando eu participei, e aí eu tive a resposta de, olha, Ari, seu poema tá excelente, nós vamos publicá-lo, ele aqui na Antologia Poética. Eu falei, nossa, né, que incrível, que a gente, assim, às vezes duvida da capacidade da gente, mas tudo é uma questão, né, de busca, né? Então, quando eu falo, né, que particularmente de mim na escrita, eu tenho, sim, ainda nessa certa dificuldade, é justamente, assim, nessa questão de, às vezes, expressar, porque a maneira com que a gente pensa, ela não vai para o papel, e às vezes acho que isso é típico do falador, é típico do tagarela, né? Que você pensa alguma coisa de uma forma e aí você vai passar isso para o papel, às vezes você tem uma certa dificuldade, você tem um bloqueio ali na escrita, principalmente isso acontece comigo, de achar que a maneira com que eu vou escrever é a maneira com que as pessoas vão me interpretar, e até no tom de voz. E aí onde eu tenho que ler, reler as informações para ser muito bem compreendida, né? Então, aquela questão, a dificuldade com a escrita, que às vezes acontece comigo e pode acontecer com outras pessoas, eu acho que vem também da situação de eu leio, mas eu não escrevo, eu ouço canções, mas eu não escrevo, leio poesias, mas não escrevo. E eu creio que tudo na vida é prática, né? Mas, entretanto, eu falo para vocês que eu me sobressaio em outras habilidades da minha língua materna, da mesma forma que eu também me sobressaio no inglês. Me sobressaio em outra habilidade, né, em outros quesitos, né, como, por exemplo, a minha habilidade auditiva e habilidade de fala são excelentes, né, mas aquilo que a gente lê e quando a gente lê determinada coisa, quando a gente vai falar sobre um determinado assunto, a gente precisa, sim, refletir,
precisa praticar, e essa prática ela pode vir na escrita, para que a gente consiga melhorar isso. E fechando a minha resposta, na época de escola, por exemplo, citando um exemplo para vocês, nós tínhamos, assim, eu lembro que a gente tinha discussões, né, em sala de aula sobre determinado tema, né, e aí tínhamos que expressar as nossas ideias, as nossas opiniões no papel, era em forma de escrita, né, e eram as famosas produções de texto que muita gente não gostava de fazer, né. Na faculdade a gente tinha os estudos de casa e depois nós tínhamos que escrever sobre aquele assunto. Acho que hoje, nos dias que a gente está vivendo, cada pessoa tem, sim, a sua particularidade, né? A gente não pode deixar de citar que, às vezes, essa dificuldade também vem por questão do imediatismo, que isso entra na discussão, né? Hoje todo mundo tem pressa, hoje todo mundo quer fazer as coisas rápidas, principalmente os mais jovens, né? A garotada de hoje, vivendo um período de pandemia, pessoal, é uma situação muito complicada, porque os mais jovens de hoje vivem na imersão do mundo online, mas esquece de usar o online a seu favor. Então eu costumo brincar, né, dizendo que eles escrevem muito, mas não falam de nada. E até mesmo nós, professores, eu que sou uma professora, às vezes as pessoas, elas nos enxergam como dicionários ambulantes. Eu já tive essa sensação. Uma coisa para você, já tive essa impressão. Eu notei que você tem uma dificuldade grande de fala. Eu acho que você tem que trabalhar a fala, tá? Eu notei que você, assim, eu não queria dizer para você, mas você, brincadeiras à parte. Fala super bem. Quando eu li aqui, quando eu li a sua ficha, eu pensei que ia vir outra pessoa. E quando a gente fala de dificuldade de leitura e escrita, a gente tem um outro contexto. E você fez um desenho, eu vi a sua história é muito mais de superação do que uma dificuldade. Então eu digo que você superou, buscou a questão de se formar nesse quesito, mesmo se formando, enxergando a questão da expressão. A leitura de si mesmo eu achei importantíssima. Olha, que pena que a gente não tem mais tempo, viu, Ariane, para poder conversar com você, mas eu creio que você já disse tudo e muito mais. Eu gostei. A gente vai agora discutir um pouquinho sobre você. Você nos permite aqui, Ariane, conversar um pouquinho? Claro, na verdade, sim. Eu superei, porque eu acho que muitas pessoas que têm essa dificuldade, eu acho que o primeiro passo é enxergar isso, né? E uma das coisas que me ajudou também foi o teatro. Fazer o teatro faz com que a gente perca o medo, perca a insegurança de falar, e aí as coisas vão fluindo, o seu vocabulário vai expandindo, e isso é maravilhoso. Saber o que falar. É diferente você ser comunicador e ser o tagarela, né? O comunicador é aquele que fala de tudo. Fala de futebol, de família, de política, de tudo. De trabalho. O tagarela fala tudo e não fala nada. Eu sou as duas coisas. Não, você é comunicadora. Comunicadora. Falou tudo e disse tudo. Tá bom, Ari? Leve o nosso abraço de outra vez aqui, ó. Venha pessoalmente. Deixa passar essa pandemia nojenta que já vai passar, a gente está vencendo ela. Venha nos visitar aqui, pra gente, na nossa roda aqui de conversa da sala, você vir conversar com a gente com conteúdo que é o que a Ariane tem. Obrigado, viu, Ariane? Leve o nosso abraço. Obrigada. Eu que agradeço vocês pelo espaço. Tá, obrigada mesmo pela oportunidade. Vamos nos falando. Tchau, tchau. Gente, eu achei fantástico. Eu tinha uma outra ideia do que a Ariane ia nos trazer, viu, Carol? E ela fala super bem, né? E muitas vezes você pode ter exatamente esse processo. Eu falo bem, eu tenho outras qualidades. Você precisa se enxergar nesses aspectos também. Porque muitas vezes a gente foca naquela nossa dificuldade e pronto. Baixa a autoestima profissional, não consegue se expressar, falar, justamente porque você tem aquele único ponto a ser melhorado. Então, vamos falar sobre esse assunto aqui. Você vai ter dicas importantes. Hoje, Lincoln Firosman vai te ajudar a escrever um e-mail, ó, que vai deixar o empregador ali, ó, falando, ó, é esse aqui que eu quero para minha vaga. Eu quero esse daqui. Vamos lá, juntos? Bora pro intervalo, é rapidinho e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando aí do impacto da língua portuguesa, ou a sua habilidade ou falta dela, né, na sua vida profissional. E nós terminamos o último bloco, Cris, falando exatamente sobre, com a Ariane, né, que tem muita habilidade para falar, para conversar, mas na hora de escrever ela sente muita dificuldade. E é comum, aqui no intervalo, a doutora até falava aqui pra gente um dado que eu achei muito alarmante, queria que você falasse aqui para quem está em casa. 75% dos jovens que terminam o ensino médio não têm as competências específicas básicas de língua portuguesa.
Isso é um desafio enorme. E a gente falava da Ariane que ela fez a faculdade, fez o ensino superior, fez cursos, fez tudo para desenvolver essa questão da comunicação falada, mas a escrita não houve um investimento na escrita. Por que será? Porque não é tão usado? Será que é isso? É que existe um cuidado, né? A gente sempre vai falar, principalmente agora com as redes sociais, com quem você está conversando. Para você produzir bons textos, você tem que ser um bom leitor. E a gente acabou de falar um pouco da média de leitura. O que você precisa é se desafiar. Você acabou de falar do dicionário de sinônimos. Quantas pessoas você acha que existem e que sabem que existe esse dicionário, Cris? Pois é, depois dessa porcentagem que você falou, então. 75%, né? É muito. Aí você pega o funil de 25 que conhece a questão dos sinônimos, o funil cada vez vai ficando menor. E a facilidade, Cris, porque você abre um Word para escrever, você abre um dicionário de sinônimos ao mesmo tempo. Então você não tem, hoje você não tem tanta dificuldade do acesso, né? Ontem eu estava arrumando minha biblioteca, né, que foi meu desafio ontem, vou precisar de uns 3 domingos. Eu também. Né? Eu preciso ver o livro na estante. Eu preciso tirá-lo dali. Me dá uma sensação assim, eu acho que eu vou já fui incentivado pelo pastor Rampon a até me desgarrar um pouquinho do físico e pegar o Kindle. Mas o cheiro do papel. Exatamente, o cheiro do papel tem um laço psicológico ali, dependente. Concordo. Então, assim, mas hoje você tem facilidade disso. Sim. Mas a grande questão é o discernimento para ter o acesso a isso. Né? É que é a questão da superficialidade. Nós escrevemos pouco. Quantas produções textuais um jovem, ou você mesmo, para o dia para fazer... Lembra a época do diário? Eu estava lembrando disso agora. A gente escrevia todo dia naquele diário, trocava com a amiga, escrevia uma no diário da outra. A gente escrevia muito. Você escrevia mais. Hoje você tem uma substituição. Mas quando a gente pega aquele livro, Preconceito Linguístico, todo mundo é capaz de escrever. Mas para isso tem que ser um interessado, um curioso pela leitura. Então, quando a escrita entra na vida de uma criança, é um super atalho. E quando você começa a escrever, você precisa ser incentivado a escrever. Começa com os bilhetes, começa com... Hoje você tem lá o WhatsApp. Só que aí você tem que identificar também qual é o público com que você está se comunicando. Com um amigo é uma forma, num ambiente como vocês estão trazendo aqui, profissional é outra, e os cuidados precisam ser tomados. E me parece que a tecnologia virou uma muleta, né? Tá lá o corretor ortográfico, tá ali escrevendo um negocinho, já mostrou para você. Ah, não quero falar não, minha filha de 6 anos, ela utiliza essa ferramenta. Ela vai lá vai falando aqui, daqui a pouco vai escrevendo sozinho o negócio, eu nem sabia. Aí ela manda. A pessoa fala, nossa, Carol, você falou aqui um negócio que eu não entendi. Eu falei, no caso não fui eu, foi minha filha de 6 anos. Que nem sabe escrever, tá falando. Carol, isso mas que tem você gente falou, que tá escrevendo ali depois, viu? É uma junção de fatores, porque a gente veio aqui. Na verdade, o nosso país é um país novo diante de uma escrita. Se você pega uma Inglaterra, que tem escritores... E eu não estou colocando aqui, rebaixando o país, não. A gente só está fazendo uma construção cultural. Porque nós estamos falando de questão histórica. Histórica e cultural. Não, e vamos pensar, Cris, vamos pensar em Israel, vamos pensar no Egito. Aí se você pega aí nós vamos, né? bem mais longe. Papiros, mas se você pega papiro e pergaminho, aí a coisa ficou... A gente tem o cheirinho dos índios ainda aqui na nossa colonização e nosso contexto histórico de 500 anos aqui. Sim. E você vê também uma geração do nosso país que há pouco tempo, na minha geração, você pegava um cinema, você vê um filme, no caso numa Globo da vida, desculpa eu estar falando uma emissora dentro de outra emissora, mas você pegava às vezes um filme do Rambo, que a bota dele chegava primeiro do que o próprio filme, você dependia de um monopólio televisivo. Então, um exemplo, você ia ter referências do que ser diante de um monopólio de informação, porque era um país que tinha poucas referências. Aí você pega agora uma geração, que veio, vamos supor, eu vim do meu pai, que eu acho que se formou, a 5ª série você se formava o 1º ano, não sei como é que era a nomenclatura, e ali você formava-se na 5ª série. Então eu sou fruto disso. Agora, já na minha geração,
você pegava alguma transição de algumas pessoas que o ensino médio já era suficiente. Agora veio a popularização da faculdade, só que junto com a popularização, perdeu-se um pouquinho também da questão técnica do próprio estudo. Rigor. Só que então, o próprio rigor. Então, eu acho que o nosso país, ele está como uma carroça com as melancias. Nós estamos acomodando e vendo o que está errado, vendo a qualidade do próprio ensino, da imersão. Então, a gente está caminhando para fazer essa análise, né, professora? Professora, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque você citou, um bom escritor se dá a partir de um bom leitor. Sim. Então, se a gente for sistematizar, esse seria o primeiro caminho para que eu me torne um bom escritor. Sim. Ler muito. Ler bastante. Por isso que a tradição oral, vocês estavam falando quando os avós contavam histórias, quando você senta e começa a ouvir, é assim que você tem aquisição de vocabulário. Vocês sabem que hoje a gente tem um atraso de fala, porque os adultos, quando uma criança pequena aponta, entrega o que ela quer. Parece uma coisa simples. Quando uma criança aponta, você diz, você quer o quê? Você quer a caneca? É assim que ela tem vocabulário. Quando você antecipa, tudo para ela é Então, o que você precisa? Você precisa ler, você precisa conversar. Dá um exemplo, por exemplo, cite o exemplo da abordagem da criança. Vou dar um exemplo muito que acontece quando as crianças estão na escola. Famílias não conversam, fazem interrogatório. Como foi? O que você fez? Como aconteceu? Quem brigou? Quem não brigou? Ninguém conversa assim, adultos não conversam dessa forma. Então, quando você está na mesa do jantar ou vocês vão sentar para comer, você começa a falar do seu dia. Depois você pergunta, e o seu? E você? Você fez o quê? Porque ele entra na conversa. Ele não se sente intimado a falar coisas, e nunca são coisas boas. Porque quando tem alguma coisa que vai acontecer, você diz, mas quem fez isso? E aí eu já me calo. A mãe já, né? A mãe já conversa. E aí você já se cala. E você fala, não vou contar mais. A criança não quer falar. E quantos de nós já assistimos o mesmo filme com os filhos? 7 vezes o Nemo. Eu sou da outra, minha filha já está mais velhinha, né? Mas se eu for pegar outros filmes que as crianças gostam tanto, e a gente às vezes não tem paciência de revisitar. E conversar sobre isso. Ao dormir, eu sempre tenho uma prática de dizer qual foi a melhor coisa do dia para você. E aí começa a contar. É assim você ter um diálogo, né? Para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa que esses 2 estudiosos americanos fizeram, eles viram que crianças pobres são mais reprimidas do que apoiadas por suas famílias. Então, isso já faz a diferença. São menos incentivadas. Quando ele fala, olha, hoje eu fui super bem na escola. E eu vou dar um exemplo para vocês. Acabei de conversar com 5 jovens que estão fazendo faculdade de educação em Parelheiros, que é uma área bem castigada, né, do nosso estado, da nossa cidade de São Paulo. E eles disseram que quando eles faziam boas produções de texto, nenhum professor acreditou que eles eram capazes. Faz na minha frente, porque eu não acredito que foi você que escreveu isso. Isso levou esses jovens a ir para a educação para poder voltar para o território. Então, veja a questão do impacto, né? Impressionante. Respondi? O apoio. Demais. Posso acrescentar só uma frase, porque a gente vai para o Firosman, né? Sim. Mas eu só quero dizer que quando a doutora senta aqui, eu aprendo, o meu vocabulário cresce. Eu tenho que revisitar alguns momentos. É isso. Então... Muito bem, vamos fazer o seguinte, está chegando você de casa, você está mandando participação, você tem oportunidade, você não é reprimido aqui nesse programa, meu queridão. Aqui você tem voz e vez, então, a sua participação na tela. Está chegando participação aí, Carol, vamos lá. Vem da onde, de onde está vindo? Opa, não entendi. José Carlos, olha lá. Olha, o José Carlos falando aqui com a gente.
Fui gerente por muitos anos, tive que selecionar muitos estagiários e pretendentes a certas vagas enviadas por escolas ou pela sigla que eu não sei o que significa, CIE, né? CIE. Ou até indicações, nível médio e superior do ensino, né? Muitas vezes eu simplesmente pedi aos candidatos para fazerem uma simples carta solicitando a vaga, explicando porque eles deveriam ser os escolhidos. Infelizmente, de 15 a 20 candidatos, era difícil escolher 2 ou 3 para uma conversa mais profunda, de tão fraca capacidade de expressão escrita dos mesmos. Olha o José Carlos se fosse naquelas TVs, né, que fazem aqueles anúncios, seus problemas acabaram. Vamos para a tela agora. Olha, a nossa diretora de hoje já pegou de onde é minha referência aqui. Não quero falar de onde que veio. Ó, a Carolzinha tá até aqui no canto, Carol. Eu tô aqui porque eu quero participar aqui. Cadê? Aonde que eu tô? Agora tá vindo um zoom. Agora tá fechando. Eu queria estar junto. Tá vindo, tô chegando. Vamos pra cá ou pra cá? Tá aqui, pronto, agora fechou. Agora porque você tá aparecendo ali, porque a Carol não queria se despedir. A cabeça tá meio aqui. Não queria se despedir. Vai, com certeza. Essa aqui vai ficar no foco do pastor. Eu sei, agora a gurizada aqui tá alerta com o pastor. O pastor dava uma pegada antigamente aqui, mas vai dar certo. Seguinte, eu fico perguntando para você o seguinte. Na hora de escrever aquele e-mail para se candidatar para aquela vaga, você tem talento. Você sabe que você sabe, olha, conduzir. Mas na hora de escrever, meu querido, o que chega primeiro? O teu erro ortográfico. E fica como essa situação? Mas como de brincadeira eu falei aqui, seus problemas acabaram. Lincoln Firosman vai estar com a gente agora. Vamos lá então. E a nossa diretora que se vira, viu, diretora? Não estou coordenando aqui, agora o tempo é com você. Na tela, Lincoln Firosman. Vamos lá. Lincoln, muito boa tarde. Oi, Cris. Uma ótima tarde para você, para Carol, para o pastor Batistotti, para Cláudia Siqueira, a quem eu cumprimento, que também, assim como eu, é historiadora, pedagoga. Então, que alegria poder participar com vocês e o papo hoje está altíssimo nível. Agora, Firosman, é um prazer sempre te receber aqui no nosso programa. Eu fico perguntando agora, de repente, essa avó que está vendo o programa, a mamãe, o próprio jovem que está acompanhando, esse adulto agora que está buscando um novo trabalho devido à pandemia, muitas pessoas estão no mercado de trabalho tentando se encontrar e, às vezes, se deparam com um e-mail, né, somente aquele site, bate aquele medo. Será que eu estou escrevendo aqui, está dando certo? O que hoje um erro ortográfico pode representar naquela pessoa que está fazendo aquela seleção para aquela vaga? Ótima pergunta, Cris. A gente pode dizer de forma assim muito simples que isso pode levar à exclusão do candidato, por exemplo, no processo seletivo. Porque a depender da vaga pela qual ele está postulando ou ela postulando, a língua portuguesa, a ortografia, ela é fundamental, ela é essencial, assim como, por exemplo, a matemática, a depender da área pela qual o profissional vai atuar. Então é muito importante ficar atento à escrita. E aí vou aqui ratificar o que a professora Cláudia Siqueira colocou com relação à importância da leitura. Nós temos um hiato muito grande na educação brasileira que se retrata quando esse jovem chega ao mercado de trabalho. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver os erros mais simples possíveis, e aí eu digo de concordância verbal, até erros que vão acima da concordância verbal, que tem a ver com a forma como o candidato quer expressar as competências, aquelas famosas soft skills que ele tem no repertório dele profissional. Agora, Firosman, é o seguinte, a gente tem esse contato amoroso com as pessoas, mas um e-mail, né, ele exige uma escrita, né, informal, formal. Eu posso chegar e falar, e aí? Eu posso colocar o você, só o V e o C, igual eu converso no WhatsApp com a minha turma. Como é que funciona? Será que tudo mudou? Isso ainda não mudou? Como é que esse papo especial, eu nem diria papo, né? Na verdade, são as minhas referências que eu estou colocando ali para o gestor naquele momento, ou para a pessoa que está fazendo seleção. Como é que funciona a minha forma de expressão nesse momento? Como eu conduzo a escrita? Olha, Cris, o e-mail ele é uma forma formal da gente se relacionar por meio da escrita com o nosso interlocutor, com a pessoa que está do outro lado recebendo aquela mensagem. É claro que a gente vive numa sociedade com muitas transformações, pelas quais, a depender da vaga pela qual o candidato está postulando aquela oportunidade, a formalidade ela pode sim ser repensada, não que ela deva ser anulada. Mas, por exemplo, se eu estou buscando para uma vaga de trabalho, por exemplo, para uma agência de publicidade, é natural, a depender da posição, é claro, é natural que você tenha uma informalidade na forma como você vai se relacionar, muitas vezes com o seu selecionador ou recrutador, porque espera-se isso nas relações diárias.
Isso não significa que você vai anular as coisas simples, né, do cumprimentar o selecionador, de se apresentar, de se permitir descrever em 3, 4 linhas quem é você e o que você faz. Mas a gente precisa ficar muito atento, porque a regra, ela vale para tudo, mas tem as suas exceções. Então, a depender da posição pela qual você busca, é muito importante você se comportar de acordo com aquela vaga. Muito bem. Eu quero convidar você de casa agora a um passo a passo que o Firosman vai fazer juntinho com você, para a gente fazer esse e-mail. No final, a gente vai apresentar o e-mail. Aqui, ó, você vai ter um passo a passo para se candidatar. Respira fundo, não é difícil. O conhecimento liberta. Vamos lá. Primeiro passo na tela agora com o Firosman. Pode colocar então. Firosman, olha só, cria um e-mail profissional. Nada de apelidos. Como é que funciona esse primeiro passo aí? Esse é o primeiro passo mais importante. Por quê? Porque eu disse para você agora há pouco que o e-mail ele é uma forma formal da gente se conectar com o nosso interlocutor. É claro que a depender da posição, da vaga e tudo mais. Agora, a gente precisa ter um e-mail que seja claro para quem vai receber aquela mensagem postulando uma vaga de trabalho. Então, assim, às vezes é comum o candidato usar um e-mail pelo qual muitas vezes ou está no diminutivo, ou tem uma quantidade excessiva de números e não traduz exatamente o que aquele candidato quer passar com a sua apresentação pessoal. Então, o que está aparecendo aí na tela é muito importante porque a gente pega um exemplo, então você tem lá Gerson Pereira, o underline, que é aquela barra inferior, 18, que provavelmente pode ser a idade dele, por exemplo, e aí o arroba com o e-mail, e você tem várias contas gratuitas que você consegue utilizar para poder, então, cumprir essa primeira etapa, que é criar um e-mail profissional. E, além disso, além do e-mail profissional, ou seja, do endereço em si, Cris, tem a questão da foto, porque hoje os e-mails, você consegue ter acesso à foto do perfil daquele profissional. Então, muito cuidado com o tipo de imagem que você vai passar. Lembre-se, a marca mais importante chama-se você. E muitas vezes a gente não tem uma segunda oportunidade para causar uma boa impressão. Então, uma foto que aparentemente ou preferencialmente esteja dando foco para o seu rosto e não necessariamente para o seu corpo ou para um hobby que você gosta, para passar seriedade para o seu possível empregador. Tá aí, hein? Primeiro passo já foi, gente, tá? Se você vai criar um outro contexto aí, ó, exatamente, a diretora está colocando muito bem, ó, Cris, underline, gatinho e tal. Se você gosta muito de animais, pega um e-mail e faça outro quesito para você fazer os seus games e tal, mas o profissional é o profissional. Agora vamos para o segundo passo na nossa tarde. Vamos lá, você vai sair daqui expert. Estou falando de Firosman, meu querido. Vamos lá então, está chegando. Agora defina o assunto do e-mail. Olha, a gente está começando com passos especiais. São bases para esse e-mail chegar e chegar chegando, né, Firosman? Excelente. E olha que coisa interessante o exemplo que vocês projetaram aí para quem está em casa nos assistindo ou pelo NT Play. Você coloca ali no corpo do e-mail, ali no assunto, a sigla, né? CV de Curriculum Vitae, o seu nome e sobrenome. Então, isso é muito importante. A apresentação precisa ser sempre feita com o nome e sobrenome, nunca somente com o primeiro nome ou somente com o sobrenome. E aí você tem a vaga em si que você está pleiteando aquela oportunidade. Então, e por que eu digo isso, Cris? Porque nesse momento de pandemia, muitos selecionadores, muitos recrutadores estão de home office, estão trabalhando remotamente. E aí, ele tem 1 milhão de e-mails para ler durante o dia. E se o seu e-mail de fato não for objetivo, provavelmente a chance de ele ir para o spam ou dele não fazer uma leitura, ela é muito alta. A gente tem alguns dados, isso não é uma estatística científica, tá? Eu abro um parênteses aqui para deixar bem claro. São dados de colegas que são selecionadores que costumam me dizer que gastam, em média, de 10 até 30 segundos no máximo para fazer a leitura de um e-mail. Então você tem pouco tempo para causar uma boa impressão, ser assertivo e dizer para qual vaga você está pleiteando aquela oportunidade. Então vamos lá, gente, olha, nada de escrever ali, né? Ah, vou escrever o livro de Salmos. No máximo, né, um resumo de Gênesis ali no contexto. Porque tem gente que quer fazer. Calma, vai ter um momento para você se expressar, mas agora é entender a cabeça do gestor e de quem está fazendo a seleção, entendeu? E quem está falando é Firosman, tem vários profissionais. Dica de ouro na nossa tarde. Vamos ao nosso terceiro passo. Vamos lá então?
Terceiro passo na tarde de hoje está chegando aqui, são dicas valiosas. Agora sim, agora tem que tomar cuidado para realmente não escrever o livro de Salmos. Introdução do e-mail, né? Comece com um cumprimento ao recrutador, aquela questão da cordialidade, o respeito, né? Com quem você está enviando e-mail. Comece bem, né, Firosmar? Comece bem, porque é aquilo que eu disse, a primeira impressão é a que fica e nem sempre você vai ter a oportunidade de causar uma segunda boa impressão. Então, nesse caso, o ato de começar cumprimentando o recrutador, primeiro, é um ato de extrema gentileza, de educação, que é um princípio básico da sociedade moderna, contemporânea, o que for, e que ali já começa a deixar claro um pouco do que você está buscando naquele contato com o recrutador pelo qual você está acionando para uma vaga da qual você está se candidatando, ou enfim, o profissional ou a profissional esteja se candidatando. Vale uma observação importante aí, Cris, para quem está vendo a tela, que é a seguinte: a gente precisa tomar alguns cuidados com alguns tipos de saudações, como, por exemplo, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque muitas vezes o e-mail ele é atemporal. O recrutador, o selecionador, nesse momento de pandemia, ele pode ler no final de semana, ele pode ler à noite, ele pode ler pela tarde, pela manhã. Então, se você puder evitar, eu acho que fica mais fácil você já criar uma primeira empatia, uma primeira conexão com ele que está lendo, ou ela que está lendo ali o seu e-mail. Então, é muito importante esse primeiro momento ser relativamente formal e extremamente educado. Mas volto a dizer, olhe a vaga pela qual você está se candidatando. Se a vaga que você está se candidatando exige uma informalidade, o e-mail pode ser sim informal. Óbvio que você não vai dizer, e aí, cara, beleza, você tá bem, ou qualquer outra expressão que a gente usaria numa comunicação oral. Mas vale a pena aí ficar atento a essa observação. Muito bem, e nada de fingir intimidade, tá? Também não rola, quem está fazendo essa seleção já descarta. Você viu, 30 segundos, hein, gente? É pouco tempo, é comercial de TV. Vamos a mais uma tela aí, mais um passo especial para você escrever o seu e-mail se candidatando aqui, ó, com o selo de Firosmar. Faça uma boa apresentação, não se empolgue, né? Escreva o currículo todo de novo. Você pega todo o currículo, coloca todo no e-mail, porque você está inseguro naquele quesito, está precisando da vaga, e essa ansiedade pode tirar a questão da razão, do entendimento desse e-mail, né, Firosmar? Pois é. Aí vem uma diferença sutil e que muitas pessoas às vezes acabam se esquecendo. Tem uma diferença entre uma apresentação textual de um e-mail e uma carta, por exemplo, de recomendação ou uma carta de apresentação. Essa sim sempre vai prezar pelo uso mais formal da língua portuguesa, porque obviamente ela tem um outro contexto a ser utilizado. Mas nesse caso, a apresentação falando o seu nome e sobrenome, a sua formação de forma bastante objetiva e o seu tempo de experiência. Acontece que muitas vezes, Cris, o candidato, na ânsia de querer fazer com que o selecionador fique interessado em conhecer, acabe falando tudo sobre si. E aí eu vou pedir licença para usar um exemplo simples do dia a dia, que é igual a um primeiro encontro. Se você já fala tudo que você tem, tudo que você é, para aquela pessoa que você está conhecendo, qual é a graça que ela vai ter de querer conversar depois com você, não é? Então, assim, procure, de certa forma, manter na apresentação um certo aspecto de curiosidade, de interesse, para que o selecionador olhe para aquela mensagem e pense, puxa, acho que vale a pena conversar com o Cris, gostei da forma objetiva e sintetizada como ele se apresentou. E aí, no momento da entrevista, presencial ou em tempos de pandemia de forma remota, você explora os outros itens que estão dentro da sua apresentação pessoal e, claro, sempre deixando claro ali para o selecionador por que você está interessado por aquela vaga ou por aquela companhia, aquela empresa. Isso também normalmente costuma causar uma boa impressão. Firosmar, tá brincando com o Firosmar? Rapaz, além, olha, você pode até não escrever esse e-mail aí, mas de repente, ó, conselheiro amoroso nessa tarde. Firosmar, rapaz, é todas as áreas aqui que, olha, você não vai escrever o e-mail, mas de repente você pode até conhecer a princesa aí com essa dica especial do Firosmar, que ele vai ser convidado para outro programa, mas vamos a mais uma tela aqui no nosso Entre Família. Olha, encerrando agora o e-mail, você entendeu como as bases, agora demonstra essa expectativa para um futuro contato, mas lembrando, mantendo a coerência, as palavras, que é um e-mail, a demanda de tempo. Agora chegou a hora de colocar a cereja no bolo, né, Firosmar? É isso aí, Cris. Então, ó, rapidinho, só para a gente retomar para quem está nos acompanhando. Primeiro ponto importante, criar um e-mail profissional. Segundo ponto importante, definir o assunto do e-mail.
Terceiro ponto importante, a introdução que você vai fazer no e-mail. Quarto ponto importante, fazer uma boa apresentação. E o quinto e último ponto é você encerrar aquele momento de escrita formal que você teve o contato com a empresa ou com o selecionador. E aí é muito importante você deixar claro a expectativa que você tem para um possível retorno e que você se coloca à disposição da companhia ou da área de recursos humanos ou do gestor para uma oportunidade de se apresentar por um tempo maior. E aí você encerra aquele momento que você teve ali com o possível selecionador, com o possível recrutador. Claro, outro ponto importante é que quando você for mandar o e-mail, você não esqueça de colocar o arquivo do e-mail sempre em PDF. Evite colocar o arquivo do e-mail em Word. Normalmente, selecionadores costumam não abrir com medo de vírus ou spam, então o indicado é sempre fazer essa finalização aí olhando sempre os arquivos em PDF quando você for anexá-los. Firosman, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um exemplo para o pessoal de casa. Aqui do meu lado tem um flip chart, convidar você que está de casa agora, aqui para o ladinho. O que o Firosman construiu com você de casa está aqui, ó. Um layout do não sei qual que você tem, o e-mail que você tem, mas é tudo parecido, né? Olha aqui, ó. E aqui, Firosman, vamos descrever para o pessoal que está em casa o que você criou aqui, ó. Desde o primeiro passo, né, do nosso e-mail, o nosso e-mail aqui profissional, com o Gerson, underline, a idade dele. Eu vou dizer uma coisa, eu até tiraria essa questão toda aqui, né, do underline 18, que você vai completar 19, vai lembrar que você está ficando mais velho e tal, né? Lembrar que tem mais 17 versões de você. Então, tira. Então, vamos fazer um checklist aqui, então, Firosman, apresentando aqui a nossa construção do e-mail. Vamos lá, então. Bom, então a gente tem a primeira parte aí, que é a parte introdutória, aquele item 1 que nós falamos, né, de você criar o e-mail profissional, então nada de apelidos, utilizar o seu nome, sobrenome, e aí eu concordo com você em evitar números, isso normalmente não costuma ser bem visto. A gente sabe que tem muitos endereços de e-mail, tem muitos provedores diferentes, às vezes você consegue encontrar um exclusivo só para esse assunto, então vale a pena, às vezes, pesquisar um bom provedor para você não ter esse desconforto de ter que buscar atalhos para o teu e-mail. O endereço pelo qual você vai encaminhar, então aí para, né, um exemplo, recrutamento@mercado.com, sempre muita atenção, porque se você digitar uma palavra errada, uma vogal, uma consoante, um underline, um traço, o e-mail vai voltar, então fique sempre muito atento. E aí no assunto, aquilo que nós falamos, não é? O CV que vai introduzir, né, ali o currículo vitae, o seu nome e sobrenome e a vaga pela qual você está pleiteando aquela oportunidade ou o código da vaga, porque às vezes o recrutador pede para você indicar o código da vaga no corpo de e-mail. Então, por exemplo, vaga operador de caixa, código 084, porque é de uma unidade que é pela qual está precisando daquele profissional e é da tua região. Então, vale uma observação também nesse sentido. E olha só, vou ler aqui então um e-mail simples aqui. Posso ler, Firosman? Posso? Olha aqui, ó. Pode, por favor. Cara, Daisy, tranquilo, cordial. Meu nome é Gerson Pereira, tenho ensino médio completo e 5 anos de experiência como operador de caixa. Nesse primeiro parágrafo já matou aqui, ó. Você já viu que foi simples e direto? Ó, encontrei a vaga de operador de caixa no site, né, do supermercado, fiquei muito empolgado em participar da seleção, pois sempre tive interesse em fazer parte da equipe de funcionários dessa rede tão renomada. Envio meu currículo em anexo para avaliação, aguardo seu retorno em breve, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade, atenciosamente o Gerson colocou ali o WhatsApp dele, pronto, olha, foi sucinto, tranquilo, obedeceu todas as regras aqui do Firosman e o Gerson é o futuro empregado aí, né? Ó, mandou um bom currículo, vai ficar na expectativa, mas eu creio que o Gerson também, ó, tá, abriu o olho, porque ele não mandou só para essa vaga, ele mandou para vários lugares, porque a concorrência é grande. Agora, Firosman, como sempre, você é um espetáculo aqui no nosso programa, pena a gente não ter mais tempo, eu sei que você teria muito mais coisas para colocar para a gente, mas obrigado por ser tão decupado, como a gente fala na produção aqui de TV, que você consegue trazer tanto conteúdo, né, com as vírgulas adequadas para que o nosso telespectador consuma aí informação de qualidade. Volte sempre ao nosso programa. Obrigado, Cris. Um abraço para toda a produção e para quem está assistindo em casa pelo NT Play, que continue assistindo, porque hoje realmente vocês estão aí com uma convidada de altíssimo nível. Ó, da ponta da orelha, se fala minha mãe, da pontinha da orelha, aquela convidada especial. Um abraço, Firosman, até a próxima. Um abraço.
Muito bem, depois dessa dica especial, a gente vai para um breve intervalo. Já motivou você a voltar ao mercado de trabalho, de poder chegar com essas ferramentas? São passos simples, mas que fazem toda a diferença. Você está mandando pergunta? A nossa especialista está sentadinha aí na sua sala. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta aqui com Entre Família. Que show, hein? Ah lá, já tá abrindo e-mail lá. Tá, ah lá. ó. Já parou com esse negócio de gatinho 24. Cara Daisy. Tirou foto, só trocou só os nomes. Não, quis gatinho não. 25 anos. Nunca mais, é isso aí. Carol, parabéns, porque você tem comprado muitos livros. Verdade. Né, para sua filha. Eu tava falando para ela outro dia, você vai me falir. Calma. Ai, mãe, mas não é um livro só não, porque não é um só. É a trilogia toda, né? Ai, que delícia. 4, 5, porque um vai puxando. Mas é que essa autora aqui, ela tava na Agatha Christie, que ela adora. Ai. Aí tava nessa, aí tava indo. Meu Deus, é isso. Quero te dar uma dica, mas eu Carol. não posso reclamar não, viu? Porque eu sei que tem... Grupo, eu sei que não pode reclamar não. Junta a mãe nos grupos e vão trocando. Ó, você compra tal livro. É isso que tá faltando. Tal, e depois faz um rodízio, um cronograma para fazer o quê? Leitura sustentável. Exatamente, leitura sustentável. Agora ela tá no internato, ela tá indo... Leitura sustentável. É isso, sustentável, né? Aí, sustentável. Tem aquelas cidades que tem aquela geladeira, né? Sim. A gente adora tudo isso aí. Agora minha filha tá no internato, tá pegando livro do armário dos outros. Eu gosto é disso, viu, filho? Continua assim. Já sabemos o que vamos dar de presente para a filha da Carol. Verdade. Pode dar que ela fica doida. E a gente vai falando sobre esses assuntos. Agora no intervalo a gente falava sobre essa questão de como muitas vezes a gente se distancia, né, da fala no e-mail e tal, porque parece que quando você está ali no e-mail, de fato, eu nunca recebi um e-mail assim muito informal. Sabe? Você está ali, parece que aquela plataforma já te impulsiona. Sim. Você está agora nas redes sociais e que também serve como um documento e você conversa ali diariamente para questões profissionais, aí pronto, parece que está tranquilo. E se não bastasse toda a abreviação, né? Outro dia minha filha descrevendo, aí eu falava, perguntei um negócio, ela sim, eu vou escrever sim, ela escreveu SS. Eu... Hã? Não, mas pra quê? Você vai escrever isso direito, que eu não sou sua colega? Já fico nervosa, que eu não tô entendendo. E agora tem as figurinhas. Aí acabou. Aí... Agora tem gifzinho. Os gifs e as memes. figuras, né? Falam o que a gente não é capaz de expressar através da escrita. Isso é uma problemática, né? Mas, de outra forma, a tecnologia pode, sim, ser uma ferramenta ativa para que a gente consiga escrever melhor. Como é que a gente consegue direcionar os filhos, né? Tá aí essa mãe assistindo, desesperada. Meu Deus do céu, esse menino precisa escrever um bom currículo, não consegue. Como é que a gente consegue utilizar essas ferramentas a nosso favor? Acho que pensando sempre nessa articulação dos ambientes. Acho que a escola é um grande colaborador nesse processo, se usasse a tecnologia para esse fim. Porque, veja bem, eu sou da época da datilografia. O que você precisava fazer? Você precisava aprender. Não, é meio datado isso aí, né? Está datado. A, S, D, F, G, C, cedilha, L, K, J, H. Fada. Primeira palavra. Curso do Senac. Sim, curso do Senac. E quando fazíamos isso, nós conseguíamos ter a ferramenta para poder ter... Era uma aquisição. Hoje, você fala para uma criança fazer um PPT, um PowerPoint, ou escrever no Word, como se ela já tivesse a competência. Então, não se abre módulos de aprendizagem, porque todas as situações de tecnologia precisam. Então, são recursos. Se uma professora quer trabalhar e usar o recurso, ela tem que investir nesse recurso para dar a habilidade para que aquela criança, para aquele jovem use esse recurso. Então, o corretor, ele é bacana, mas não deveríamos usar o corretor na escola por um tempo. Igual não usar a calculadora. Porque para você poder usar, você tem que ter a base. Muitas vezes as crianças, elas têm receio, escrevem corretamente, às vezes o corretor está fazendo uma correção que não é correta, isso também acontece, e ela vai na dúvida porque ela acredita na máquina. E ela acontece muito. Muito. Então, você precisa usar dessa forma. Então, o que você vai colocar? Pessoal, nós vamos trabalhar e vamos escrever no Word. Como que você faz? Como que muda a letra? Como que você organiza? Como você vai colocar aqui o dicionário? Isso tudo
vai encorpando o desenvolvimento. E só pode fazer isso quem sabe fazer isso e se arrisca a fazer isso. E esse é o ponto, né? Porque a gente começou a nossa conversa já falando sobre essa questão de como esses processos se iniciam em casa, viu? Vem de casa essa educação aí. Mas quem está falando agora é quem? Que está falando aí de casa? É você? Bora lá, na tela, então, interações aqui para a nossa tarde. Eliane, do Rio de Janeiro, abrindo o coração aqui. E aí, pastor, Eliane diz o quê? Olha lá. Quando eu fiz a primeira monografia da vida, com o dicionário do lado, a orientadora perguntou de onde eu tinha copiado. Rebusquei demais nas palavras. Resultado, mandou trocar tudo em miúdos. Tirei 10. Parabéns, Eliane. Parabéns. Muito bom. Parabéns. É isso, né? Porque é exatamente o que a produção está lembrando a gente aqui. Muitas vezes a gente quer escrever bem. Ah, não, agora eu tô falando com uma pessoa que não, peraí, deixa eu usar as palavras mais difíceis possíveis, né? Palavras, termos bíblicos, assim. Rococó, né? É, bem complicados, né? E diz que quem sabe escrever é que ele consegue se expressar da forma mais simples possível dentro da nossa linguagem. Esse é o princípio da comunicação, né? Se fazer entender. Mas a gente sempre fala do compromisso com o leitor. Quando você escreve, e o Cris, né, escreve, você precisa que o outro não tenha que ter tecla SAP. Exatamente o que a orientadora falou. Boa dica essa, hein? Então, assim, essa dica mandou muito bem. Quando escrevo, o outro não pode ter tecla SAP. Boa. Você sabe que quando os jovens estão escrevendo, ou eu recebo alguma coisa, um documento, eu leio, eu viro e falo assim, mas o que você queria dizer? Aí ela fala, não. Eu falei, e por que isso não está escrito aqui? A leitura tem que ter fluxo, como a vida, né? Tem que ter fluxo, tem que ser leve. Então, quando você escreve e você não fica tenso, você normalmente vai escrever com o coração, né? Então, acho que essa é a ideia dessa produção. Então, você precisa ler e sentir o que você escreveu. E quando as pessoas, né, forem ler o seu texto, elas reconhecem, porque tem a cara, a sua autoria. Reconhecem você pelo seu texto. Acho que outra dica muito importante, você estava ali falando, eu estou me lembrando, eu escrevo para a revista Vida e Saúde. No próximo mês vai sair uma matéria que fala sobre a melatonina produzida no pulmão como ação protetiva contra a Covid. Quer dizer, uma coisa complexa, né? Difícil. E eu fui entrevistar uma pesquisadora e a todo momento eu ficava buscando mas o que seria isso se... Imagina que você está fazendo uma receita de bolo. Isso. Me ajuda a entender isso agora, dessa forma, né? Então, até quando você vai explicar algo complexo para o outro, quanto mais você conseguir esmiuçar, fatiar, atravessar todas as camadas possíveis. Imagina falar com cientistas, pessoas, né, desta área, que já estão acostumados, habituados a alguns termos. Você fala, mas o que isso é aqui, gente? Né? É muito complicado. Eu só queria aproveitar para colocar uma pitadinha na minha área aqui. Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, a gente vê o autor bíblico. Vamos dar o exemplo dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um intencionalmente tem um público, então ele usa uma linguagem para aquele público. Compromisso com o leitor. Exatamente, para que o público entenda quem era a figura de Jesus exatamente. Isso. E por falar em compromisso com o leitor, vamos... Nesse caso, vou fazer um adendo aqui. Isso. A ideia da Bíblia é a abrangência. Então, você tem todos os públicos. Você tem Lucas, que é um doutor, e você vê Abacuque com a simplicidade, usando o seu background para chegar no mesmo conceito, porque a linha deles, né, é a mesma, que é Cristo e abrangente. Aí, no caso da Carol, ela tem uma revista que tem um compromisso com o público X. Sim. Nada impediria desse cientista estar falando numa revista científica com as mesmas palavras. Não teria problema nenhum. Mas aí eu digo sempre, quando a gente vai escrever, será que a tua escrita combina com as tuas hashtags? Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Será que, porque as hashtags são, hoje a gente usa esse termo, são os mecanismos de busca. Antigamente você não tinha hashtag, você tinha a plena conexão com o que você escrevia e às vezes o que você escrevia definia o público. Porque era você falando e aí depois o que você fala teria uma absorção seletiva, né? Era o contrário. Hoje é o contrário. Sim. Então, mudou-se um pouco... A palavra-chave acha o seu leitor. Isso. E aí, será que você hoje, o que você escreve tem conexão com você mesmo? Sim. A partir do que você tem
qual é o público que leria o que você escreve. Aí, o que você escreve combina com as suas hashtags, tipo uma simplicidade só de uma linha de construção, porque às vezes algumas coisas não dão certo na internet ou numa revista, porque você não está pensando justamente em quem absorve o que você está escrevendo. Não que você está errado, você procurou o lugar errado de fala nesse É que, na realidade, sentido. você está falando de uma sofisticação. Isso. Exato. Porque as tags é justamente isso, né? Mas primariamente, né, o texto bíblico, ele tinha um público inicial, mesmo com uma diversidade cultural de autor. Então, ele tem primariamente um outro público que primariamente não sou eu, né? Então, Lucas escreveu primariamente para aquele público. Mateus escreveu sobre o mesmo personagem primariamente para outro público. Lucas, ele escrevendo aquela carta para Teófilo, no início Exatamente, de Lucas 1, olha, estou escrevendo para você, Teófilo. Exatamente, né? então ele tinha uma intenção, né? João tinha um público específico, é muito legal. Depois se expandiu, e eu acho que essa habilidade, né? Essa é a graça, né? Eu acho que esse é o tempero da escrita, é você conseguir escrever para outras gerações. Imagino mais agora na internet, né? Que fique ali postado aquilo que você faz. Bora para o intervalo? É rapidinho? Vamos lá, eu sei que você está mandando, está escrevendo aqui para a gente vai abrir aqui a nossa porta para você entrar e conversar com a gente livremente. É rápido o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa, falando da leitura, da escrita, e estamos aprendendo muito, né? Aí você fala, Cris, olha, eu estou sem oportunidade de comprar um livro, há quanto tempo que eu não leio uma revista? Mais uma vez aquela frase, né? Seus problemas acabaram. Olha que está aqui na minha mão, a revista Entre Família. Olha, são 15 capítulos especiais com muitas informações para ajudar na sua família. A criação dos filhos, a questão com o marido, a comunicação, as emoções venenosas. E o legal, que esse primeiro passo que você vai dar junto com o Novo Tempo, é de graça. Você não vai pagar nada para receber na sua casa. Olha que legal. Vamos sair dessa média de 4 livros. Não, todo mês você vai pedir uma revista de graça aqui na Novo Tempo por conta do Anjos da Esperança. Cris, aonde eu peço essa revista? Aqui mesmo, você pode ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode pedir também pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 12 9 8244 4449, tá bom? Você tem essa revista em PDF online também, tá? biblia.com.br, ou você pode receber na sua casa. Você vai pedir, vai pelo correio, você não paga nem o correio. Olha, se não fosse pandemia, você ia dar um abraço no carteiro. Calma, essa pandemia vai passar e até o carteiro vai ficar fã aqui do nosso Entre Família, tá bom? São 15 temas especiais, depois dá um feedback pra gente se você gostou. Cris, eu tenho dificuldade de ler. Olha, tira um tempinho. Lavou aquela louça, a criançada foi dormir, pega uma luz, ajusta o óculos, é um mecanismo. Eu pego meu óculos aqui, ó, e vai aprender. O conhecimento, ele, olha, abre a mente e é especial, tá bom? Você de casa está querendo participar? DDD 12 98315 0249, aqui na tela. Vamos dar um pulinho? Posso ficar com essa revista? Pode, você vai? É que eu cheguei aqui agora, queria ficar com ela. Você estava onde? Que eu pedi aqui no WhatsApp. Você estava onde? O que você foi fazer? Que eu estava no banheiro, rapidinho. Você acha que é só você que vai no banheiro? Eu sou um ser humano. Ela disse, Cris, por favor, faz a revista. Eu voltei. Eu tenho que ir no banheiro. Deu tempo? Deu tempo, rapidinho. Então, vamos lá. Tô tranquila agora aqui. Lavou a mãozinha? Tudo certinho? Não, lavei. Lavou a mãozinha? Álcool gel também. Certinho, deixa eu ver. É verdade, tá lavado. Igual mãe. Eu vou falar uma coisa pra você. Olha, intimidade é nós fogo, né? estamos em casa, Intimidade então é isso. Fogo. Quando a gente tá em casa, a gente quer ouvir todo mundo. Pode falar, e abre o coração, coloca na tela quem tá aí falando com a gente. Bora lá, já voltou do banheiro, minha filha? Bora escrever. Sueli Russo falando aqui pra gente. Todos os professores da língua portuguesa falam as mesmas coisas. Para falar bem, escrever bem, tem que ler muito. Mas conheço pessoas que não leem e escrevem bem. O que vocês têm a falar sobre esse assunto? E aí? Tem a exceção da regra aí. Eu acho que, assim, na realidade, nada perde. O que a gente está propondo sempre é leitura amplia vocabulário. Leitura te dá repertório. Agora, tem pessoas que assistem filmes, tem pessoas que veem documentário, né? E isso também não é... E tem outras pessoas que têm muita criatividade. Se você conversar com crianças pequenas, eles te contam muitas histórias. Então, a gente, de novo, né? Acho que o que você está colocando aí para a gente existe exceção? Existe exceção. Mas a gente está aqui falando de uma regra e de muita questão de gente estudando, debruçada. Por isso que existe aí uma pesquisa grande na área de leitura no Brasil. E você trouxe uma coisa muito importante. O número de bibliotecas em escolas. O número de bibliotecas nas cidades.
quais são os movimentos de leitura que nós temos e os ambientes de multimídia para dar acesso às pessoas. Então, eu acho que se você não lê e já escreve bem, imagine se lesse. Essa é a história, né? Eu acho que escreve bem em relação a... Isso que eu ia dizer. Algumas pessoas naturalmente têm algumas habilidades para desenhar, para compor. Né? Eu fico Senta em 5 minutos, compõe 3 músicas. Exatamente. Você fala como assim? Sabe, a gente conhece pessoas aí que fazem composições extraordinárias, né? O Cris é um compositor, sabe disso. Então, esse é um talento. Eu fico pensando assim, eu tenho luta para escrever. Imagine se eu não lesse. Exato. Então, ótima aplicação. Sim. Então, você tem que exercitar. Tem que exercitar. Eu acho que o grande ganho também nessa área foi esse pesquisador da Universidade de Harvard, o Gardner, esse psicólogo que fala das múltiplas inteligências. Então, nós estamos falando que não é só verbal linguística ou só a lógica. Quando você escreve, quando você olha por outros pontos de vista, o desenho, ele é a metalinguagem. Então, ele fala com você através das suas ilustrações, através do seu desenho. Isso, muitas vezes, é pouco valorizado pela família como forma de comunicação. E muitas crianças param de desenhar a partir de 9 anos. Nossa. É muito cedo, é muito precoce. E à medida que a alfabetização acontece antes, é um atalho. À medida que eu já falo, escrevo o que eu quero, eu não desenho mais. Isso nos faz falta porque aumenta o número de podas neurais. Olha que coisa. Nossa, então, que complexo. Eu estou limitando. E eu acho que a doutora falou uma coisa para a gente essencial aqui. Viu, doutora? Vamos, como diz o Firosman, vamos ser, relativamente formais e extremamente respeitosos. A gente absorveu? Não, pastor, vou te dizer. Ele absorve. Que é isso? Ele absorve. Então, você falou uma coisa que é importante aqui. A motivação. Então, se o menino está lendo, vamos motivar o menino a ler. Sim. Né? Vamos comprar livros para ele. Vamos proporcionar. Eu lembro que nós, quando éramos criança, nossos pais são limitados, mas a mãe fazia questão de ter a revista Nosso Amiguinho, que é uma publicação já de cinquentenária, eu creio. Então, ela fazia questão que nós tivéssemos a assinatura da revista Nosso Amiguinho. Então, vamos motivar, né? Se seu filho desenha, apoia o desenho. Se lê, fazer o quê, né, Isabel? Gasta com o livro, não tem jeito não. Na tela, então. Mais interações, você está abrindo o coração, vamos conversar juntos aí. Ana Passos, falando aqui no nosso ouvido e na tela. Ao longo da vida, escrever, certo para mim, se tornou uma questão de intuição. Posso não saber a regra, mas se a palavra está feia, exatamente, provavelmente está errada. É desse jeito, é desse jeito. Você fala, tem alguma coisa... Não, peraí, tá errado isso aqui, peraí. Coloca lá. É o cérebro doutrinado, dizendo assim, ó, você não lembra do que você já aprendeu. Isso. Mas tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa que não está concordando. Exatamente. Preste atenção. Escreva essa frase em outro lugar, coloque um corretor e volte. E, assim, eu vejo uma situação como essa como um cuidado com a própria produção. Porque, de novo, o compromisso com o leitor. Quando ela escreve e ela está atenta, ela é cuidadosa, ela volta para, de novo, revisitar, olhar aquele material com cuidado. Acho que todo mundo merece, né? Eu acho que quando você escreve um bilhete para deixar na geladeira, você olha, será que essa pessoa vai entender, vai saber o que eu quero com aquilo? É sensacional e é uma mágica. Escrever é uma mágica. É uma habilidade muito legal, né? Você conseguir expressar isso para as pessoas. Mas olha, eu vou ter que expressar em palavras, não vai dar para escrever o que eu vou falar aqui agora, hein? Escreve não, que vai ficar triste, hein? Acabou o programa. Não acredito. Ela acabou, sempre dá não eu sou acho que você deve escrever isso. Você deve escrever isso e analisar psicologicamente na sua terapia o que você tem feito aqui. Vai lá na terapeuta e resolve essa situação aí de fim de programa. É isso. Cláudia, muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre uma honra te receber aqui. Fico super feliz de mais uma vez poder contribuir com pautas tão relevantes, né? Grata.
Excelente. Tá passando aqui as redes sociais dela. Você viu que tem conteúdo dessa mulher aqui, minha filha. Segue não pra você ver. Segue não. Vai lá, viu? E ainda pede pra ela colocar uma caixinha de perguntas, viu? Pra você sair daí abençoado com tanta informação. Mais uma vez, obrigada. Esse é um momento muito esperado, porque tem uma escrita que foi feita tantos anos atrás, né, pastor, mas que faz diferença e impacto na nossa vida hoje. Verdade, Carol. A gente estava conversando, viu, doutora Cláudia? Eu fiquei pensando em uma lista de livros que a gente pode sugerir, tanta coisa boa que a gente tem, né? Mas eu quero sugerir um livro, né? Teve um período que eu enchi um caderno escrevendo textos da Bíblia. E isso fez muito bem. Ontem encontrei esse caderno. Eu fiz uma seleção de textos para uma necessidade na época que eu estava passando, e então vou escrever esses textos. Eu quero falar da Bíblia para você, quero motivá-lo, e quero ler um texto de Romanos, capítulo 15, verso 8, que diz assim: verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Eu estava conversando com a Cláudia e dizendo, às vezes eu não consigo entender um livro com uma diversidade de autores, uma diversidade cultural, um livro com uma diversidade de línguas, né? 3 línguas, um livro que ultrapassa os anos e chega para mim e para você, um livro que do Gênesis ao Apocalipse fala de um único assunto, mas numa esfera e numa diversidade muito grande, que é o tema da salvação. Um livro que é traduzido em centenas de línguas, mas um livro que chega para mim sem tecla SAP. Ou seja, eu entendo o que eu leio. E eu vou dizer para você, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Deus não ditou, Ele não ditou, mas Ele usou cada personagem, como Cris citou, um doutor, e um boiadeiro, um pescador, usou cada personagem dentro das suas limitações culturais para escrever um texto que tivesse significado para mim e para você. E tudo foi escrito para que a gente tivesse, sabe o quê? Esperança. E talvez nós estamos vivendo no momento mais delicado da história da humanidade, em que mais nós necessitamos de esperança. E no programa de hoje nós descobrimos que nos tornamos bons escritores quando a gente lê. Se torne um bom escritor da vida. Saiba o que descreve, o que você pode escrever na sua vida, sendo um leitor da palavra. Talvez você nunca tenha aberto, talvez você nunca tenha lido. Eu estou aqui para motivar você. Independentemente da sua crença, desfrute, leia o livro dos livros. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E nós, do Entre Família, desejamos que você tenha um milagre de transformação, se torne um bom escritor da sua vida, lendo a palavra de Deus. Obrigada, pastor. É isso aí, viu? Vamos lá, vamos ler a Bíblia. É o seguinte, eu quero te dar um spoiler aqui do que vai acontecer amanhã. Ou será que eu já vou dar uma espiadinha no Estúdio B? Ah, que amanhã, amanhã, né? Eu tô falando do Estúdio B, mas na verdade é D. Já estão falando aqui que eu tô falando errado aqui os negócios aqui. Mas eu vou falar certinho o que vai acontecer aqui amanhã. Maternidade e autocuidado. Mãe, eu sei, você teve filho aqui há uns 30 dias, é isso? Você conseguiu lavar sua cabeça já ou não?
Não, né? Claro que não. 30 dias com um bebê. Quem é que fala, menina, não vou no banheiro sozinha, você acha que eu vou lavar minha cabeça? Calma, eu sei, não é fácil. Mas qual a importância do autocuidado durante a maternidade para a autoestima dessa mulher, para o cuidado dessa mãe? Cadê a rede de apoio, gente? Bora lá ajudar essa mãe a lavar esse cabelo aí. Vamos ajudar, vamos juntos aqui. Amanhã você vai aprender bastante no programa de hoje. De amanhã, eu já estou querendo antecipar tudo aqui. Mas aqui, olha só. Amanhã nós vamos ter quem é? A Gabriela Canguçu aqui, é isso mesmo. Vamos ter aqui a Gabriela Canguçu, sabe da plataforma Mãe Sarada? Que é isso? Tá achando que Entre Família tá assim, ó, interna, tá demais, viu? Então você fica aqui com a gente, que a Meta é uma super profissional que vai te ajudar a se mexer e vai te dar dicas importantes de autocuidado, tá? Mas você sabe, tá acabando esse programa aqui, é só trocar de canal, Cris? Mudar? Não é pode que embora, isso, desliga? segue coladinho com a gente. Teru agora trazendo um programa especial, é o Vida e Saúde. Muito boa tarde, Teru. Oi, Cris, boa tarde. Ó, jamais desligar essa TV, porque com a gente temos aqui a doutora Alessandra Araújo para ficar junto aí, para ficar no nível, viu, Carol? Ela vai falar sobre suplementação e alimentação de gestante. Então, a gente vai começar um assunto da mamãe aqui e amanhã eu vou ficar vidradinha aí no Entre Família. Vamos combinar? Combinado. Fechou? Muito bem, além disso, o Dr. César vai tratar aqui de um assunto muito delicado, que é a depressão, que pode acometer crianças e adolescentes também. Assunto que a gente precisa ficar atento. E a receita de hoje está bem simples, com ingredientes que a gente tem na geladeira. São 2 vitaminas, uma de cenoura e banana e a outra de beterraba e banana. Eu quero a de cenoura e banana. Eu vou misturar as duas. Vou misturar as duas. Guloso. Era para escolher uma só, gente. Eu tava pegando uma só. Vai eu, hein? Tá doido. Eu sou aquele que toma o meu e ainda pego um pouquinho do outro. Ai, ai, ai. Até mais, Teru. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz os dois na sua casa. Se tiver uma criança tipo Cris, assim, ó, tem que fazer as duas. Eu sou criança mesmo, sou um pouquinho mais jovem, você notou? Você tá um meninão. Eu sou um bebê. Eu sou praticamente um bebê. Uma pele de bebê.